Hoje iniciaremos com a proclamação dos santos e seguiremos até o momento mais místico e mais milagroso e esplendoroso da Santa Missa, é a consagração. Curioso para saber tudo o que acontece invisivelmente nesses momentos? Então vamos lá. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meu amigo. Estou aqui novamente, Marcelo. Sou catequista na Santa Teresinha e vamos continuar agora a nossa série de informações sobre a Santa Missa. Bem, depois do rito de apresentação das oferendas, nós cantamos os santos. O que é os santos? É proclamar Deus 3 vezes santo. É reconhecer que Ele é o único verdadeiramente digno de ser aclamado santo. Único de ser verdadeiramente digno de ser aclamado santo? Sim. Deus é a única fonte de santidade. Mas aí você me pergunta, mas e os santos que são aclamados pela Igreja Católica? Veja, só Deus é verdadeiramente santo e única fonte de toda santidade. Nada pode ser santo a menos que tenha sido tocado pela santidade única de Deus. Então, na verdade, a santidade dos santos reconhecidos pela Igreja nada mais é do que a manifestação da santidade única de Deus, milagrosamente revelada na pequenez humana. Os santos são a prova viva de que Deus pode revelar a sua santidade perfeita na imperfeição de pecadores. Santo, santo, santo. 3 vezes santo. Por quê? Porque Deus Pai é santo, Deus Filho é santo e Deus Espírito Santo é santo. Durante essa aclamação, a Igreja do céu, a Igreja triunfante, se une à Igreja da terra, a Igreja peregrina, em um único e solene louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, toda a criação dá graças a Deus. Nesse momento, milhares de anjos de todas as hierarquias, que hierarquias? Serafins, querubins e tronos, primeiro coro, dominações, virtudes e potestades, o segundo coro, principados, arcanjos e anjos, o terceiro coro. Todos os coros angelicais surgem atrás do sacerdote e juntam-se a eles todos os santos e bem-aventurados. Todos se ajoelham e unem as mãos em oração. Todos nós, os anjos e os santos, todos unidos para clamar: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E o que é Hosana? Hosana significa aquele que dá a salvação. Hosana nas alturas, portanto, é aquele que dá a salvação está nas alturas. E olha que lindo! Nessa hora, Maria, mãe de Jesus, se aproxima do sacerdote com todo o respeito e admiração e se ajoelha perante ele. Por quê? Porque apesar de todo o amor que Jesus tem pela sua Santíssima Mãe, e nós católicos sabemos que Jesus amou sua mãe mais do que qualquer outra coisa no mundo, mesmo assim, Jesus Cristo conferiu única e exclusivamente aos sacerdotes o poder de consagrar a hóstia e o vinho para que se transformem em corpo e sangue dele. Nem a sua própria mãe, Jesus conferiu tal poder. É por isso que, independente de qualquer desvio de caráter que possa manchar a figura do sacerdote, daquele ser humano que é o padre, ele, apesar de tudo, ele é eleito por Jesus Cristo para trazer o seu corpo e sangue para todos nós. Por isso que, independente de qualquer coisa, ele merece o nosso respeito, pelo menos enquanto ele está investido da autoridade de Jesus Cristo. Nesse mesmo momento, surgem diante do altar sombras cinzentas. E o que são essas sombras cinzentas? São as almas do purgatório. Elas estão esperando que as orações dos fiéis as livrem do seu tormento temporário. Muitas desaparecem, pois alcançam, pelos méritos das nossas orações e das orações dos santos, a dignidade de se encontrar com Jesus Cristo face a face. Finalmente, elas foram agraciadas com o privilégio da visão beatífica. Segue-se a epiclese ou epíclese. O que significa epíclese? Significa invocação.
Mas invocação de quem? Do Espírito Santo. É exatamente nesse momento que o Padre diz: santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ou uma outra forma, enviai o vosso Espírito Santo, mandai o Espírito Santo, enfim. Alguma fórmula que invoque o Espírito Santo para que, pelo seu poder, as espécies do pão e vinho se tornem corpo e sangue de Jesus. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, é também pelo Espírito Santo que Jesus encarna na hóstia. É pelo Espírito Santo que pão se transforma em carne e vinho vai se transformar em sangue de Cristo. E é por isso que são dois os ingredientes principais para que aconteça a transubstanciação, que é a transformação do pão em carne e do vinho em sangue. A palavra que o Padre diz: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Por que a palavra? Porque a palavra é o Cristo, o Verbo. Então, o Verbo tem que estar lá, a palavra tem que estar lá. E a ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que trouxe Jesus ao ventre de Maria é o Espírito Santo que vai tornar possível a transubstanciação. Por isso, palavra e Espírito Santo são os dois elementos fundamentais para acontecer a transubstanciação. É como disse São Paulo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Epíclise é o momento que o Espírito Santo se manifesta na Assembleia, e é por isso que é exatamente nesse momento que nós devemos nos ajoelhar. Veja, muitas pessoas elas se ajoelham antes, momentos antes. Elas acham que muitas vezes estão demonstrando uma maior piedade ou devoção, mas na verdade elas estão demonstrando desconhecimento. Porque não tem sentido você ajoelhar antes do Espírito Santo se manifestar. Por isso que é importante esperar esse momento para se ajoelhar. Assim a gente participa adequadamente da missa. A consagração é o ápice da celebração eucarística. Por quê? Primeiro, recorda a última ceia, quando Jesus deixou aos seus apóstolos um mandamento bem claro: fazei isto em memória de mim. É a ordem que Jesus deixou. Portanto, a consagração é, em primeiro lugar, um sinal de obediência ao que Jesus mandou. Não existe cristianismo sem um momento propício para se repetir a última ceia, aquilo que Jesus mandou: fazei isto em minha memória. É importante lembrar, missa é o quê? É memorial. Memorial, fazer isto em memória de mim. Por isso, memorial. E esse memorial é memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Memorial é então a presentificação do Calvário com todos os seus efeitos. Irá trazer o Calvário acontecido há 2000 anos atrás para o momento presente. Preste bem atenção o que diz o Catecismo da Igreja Católica. É uma só e mesma vítima, é o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta, é imolado de maneira incruenta. A consagração é a própria crucificação de Cristo. É por isso que São Pio ele sofreu intensamente nesse momento, porque ele era capaz de ver, de sentir tudo o que acontecia na paixão de Cristo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nessa hora, o pão é transubstanciado em corpo de Cristo. Era pão, não é mais pão. É verdadeiro corpo de Cristo transubstanciado e escondido na aparência do pão. Nessa hora, Jesus envolve o sacerdote para que ele, em persona Christi, na pessoa de Cristo, consagre como se o próprio Cristo consagrasse. O sacerdote ele se transfigura no próprio Cristo. Misteriosamente, Jesus envolve o padre até que o padre se torne o próprio Cristo. Então o sacerdote eleva a hóstia. É exatamente no momento que o padre eleva a hóstia que Jesus é elevado na cruz. Então, do alto da cruz, Jesus olha e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Nesse momento também o rosto de Jesus aparece na hóstia, igual quando ele estava pregado na cruz. E também esse rosto na hóstia vai dizer a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, nós devemos olhar para Jesus crucificado. Muitos ficam de cabeça baixa, rezando, alguma coisa do tipo. Não. Deve-se olhar para a hóstia. Por quê? Porque olharão para aquele que transpassaram. É momento de adorar, é momento de elevar a alma. Nenhum ruído, nenhuma distração deve desviar os nossos sentidos do mistério máximo da transubstanciação que está acontecendo. O mesmo Cristo crucificado há 2000 anos atrás é agora crucificado diante de nós no fenômeno da presentificação daquela crucificação. Nessa hora, eu posso participar presencialmente de tudo aquilo que aconteceu na crucificação de Jesus Cristo. A hóstia consagrada é o próprio Cristo, a vítima pascal, vítima pelos pecados da humanidade. Silêncio absoluto nesse momento. Músicos, pelo amor de Deus, não toquem nada, não cantem nada nesse momento. Não se pode fazer isso. É o silêncio absoluto. Somente o sino pode quebrar esse silêncio absoluto apenas para demonstrar que a transubstanciação aconteceu. A hóstia agora é corpo de Cristo. A hóstia consagrada se torna verdadeiro corpo de Cristo ao mesmo tempo que Jesus é elevado na cruz. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Nessa hora, vinho é transubstanciado em sangue. Era vinho, agora é verdadeiro sangue de Cristo, transubstanciado e escondido na aparência do vinho. O que acontece misteriosamente nessa hora? Ao elevar o cálice, Jesus é perfurado pela lança, e do seu lado direito vão jorrar água e sangue. Todos nós na Assembleia somos banhados no sangue e na água que jorram do coração transpassado de Jesus. E uma verdadeira cachoeira de sangue e água jorram para dentro do cálice, e o mais impressionante, sem derramar uma única gota. Nessa hora, toda a Assembleia é transportada para o pé do Calvário. Todos nós podemos contemplar, viver, presenciar e participar do mistério da crucificação de Jesus. A mesma crucificação ocorrida há 2000 anos atrás, agora está acontecendo para que eu possa participar dela, como se eu estivesse presente naquele momento, ao lado de Maria, ao lado dos apóstolos, vendo os soldados, os judeus, enfim, todo mundo junto. É como se nós estivéssemos lá. É como não, nós estamos lá. Bem, gente, por hoje é só. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado e espero sinceramente que você esteja se apaixonando cada vez mais por tudo isso que acontece durante a Santa Missa. Então, nós não vemos, é invisível para nós, mas místicos católicos como São Pio viram, viveram e garantem para nós que isso ocorre verdadeiramente durante a Santa Missa. Até a próxima e que Deus nos abençoe a todos. Em memória de mim, este é